Vamos lá. Grava. Então bem-vinda, Denise. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui hoje. A proposta do podcast do Educador é porque informação não é suficiente, então a gente tem que conectar, tem que encontrar a emoção que nos faz promover a mudança. E aí por isso é tão importante pessoas que já passaram por um processo, que tenham, né, uma vivência aí, uma caminhada longa com a dor crônica, nos vai e vem, nas crises da vida, para a gente poder conversar e compartilhar essas histórias e, de certa forma, inspirar, fazer acreditar que é possível. E se você quer começar a falar alguma coisa, ou eu já começo te perguntando. Deixa eu me apresentar, então, né? Então vai, boa ideia. Bem, meu nome é Denise, eu tô com 49 anos e aos 19 eu sofri um acidente, eu fui atropelada e tive múltiplas fraturas de coluna, bacia, com lesão neurológica, ficaram várias sequelas. Então, isso já fez 30 anos e nesses 30 anos eu fiz mais de 15 procedimentos cirúrgicos, né? E eu faço fisioterapia a todo esse tempo, né? Já passei por... quando tu lembra, né? Eu sempre digo, né? Eu sou da época do forno. Forno de beer. Tipo, quando tu fala para um estudante de fisioterapia de hoje, ele olha para tua cara e diz assim, como assim? O que é isso? Tem uns que nem viram ainda na história da físio, né? Mas, apesar de tudo isso, eu sempre acreditei no processo. Eu sempre acreditei que eu iria achar, né? Que eu ia achar um processo que desse certo para mim. Passei por muitos, mas achei. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, tu superou. Eu não superei. Não existe superação. Porque aquele momento está ali, guardado. Tudo que aconteceu depois dele está ali, guardado. Só que eu não vivo isso diariamente. Todos os dias eu levanto e é um dia novo. Esse dia eu vou tentar fazer, né? Vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer alguma coisa que me traga qualidade de vida, ou de tratamento, ou de qualquer coisa que me vá fazer bem. E por isso que eu sempre falo, eu acredito na ciência, eu acredito na evolução dos tratamentos. E é por isso que eu estou aqui. E é excelente você falar do processo, né? A gente vai conversando um pouquinho sobre a tua história, sobre esse processo, mas a gente tem uma ideia que foi vendida quando a gente era criança, talvez. Quando a gente caiu de bicicleta, machucou o joelho, vai passar. Passou, superou, não está mais machucado. E era uma dor aguda. A dor aguda, ela cicatriza, ela conclui. E o processo dela é mais curtinho. Sim. O processo na dor crônica, ele demanda um tempo maior e ele não é nem constante, né? Você tem fases, né? Tem momentos diferentes. Então, como é que você vê essa palavra processo que você comentou que é né? Como é que você descobriu que é um processo? Olha, eu acho que eu descobri que era um processo quando eu vi que não adiantava eu tomar opiócios, eu tomar medicações que me deixavam extremamente dopada, ia lá e fazia o mínimo de movimento possível para não sentir dor. A fisioterapia era a mais convencional possível para não sentir dor e que isso não funcionou. Quando eu entendi isso, e não foi uma coisa fácil de entender, não foi uma coisa rápida, levou anos, porque a gente era vendido para a gente, ainda que tu vai ali, tu vai tomar um comprimido, tu vai tomar uma injeção, tu vai ir lá fazer alguma coisinha no corpo, e é isso porque tu não pode se mexer. Tu tem um problema crônico e isso não tem solução, e vai ser assim. Eu nunca comprei essa ideia. Essa ideia sempre me incomodou muito do que não tem o que fazer. Não, é até aqui. Não pode.
não pode, eu não posso viver num mundo em que um profissional da saúde me diga isso. É isso e acabou. Eu não posso acreditar nisso. E eu nunca acreditei nisso. Então, quando eu chegava nesse ponto, eu ia em busca de um outro profissional, de um outro tratamento que me desse mais amplitude. E foi uma longa caminhada até eu achar profissionais, tanto médicos, quanto fisioterapeutas, quanto terapeutas, quanto tudo, que me acompanhassem e que entendessem essa minha busca da melhora, de eu querer um pouco de autonomia. Eu não queria ser refém, porque a sensação que eu tinha, porque como eu tomava muita medicação forte, eu era refém do remédio. Eu era refém do médico, porque eu tinha que ir mensalmente consultar para ele avaliar e me dar uma receita azul, uma receita amarela, uma receita bombástica. E, claro, que era o que eu tinha no momento e me ajudou muito, não digo que não. E ajudou a descobrir o processo e achei excelente a colocação, porque eu acho que aqui é onde as pessoas se confundem. Não é, a palavra que eu vou usar não é correta ainda, tá? Mas não é a superação, mas é uma insatisfação que foi oferecido. Porque você sempre esteve em movimento para poder se movimentar. E quando o que te é oferecido é um tratamento para um problema crônico, que está centrado e fundamentado em cima de uma dor aguda, que é o vamos evitar um pouco o movimento neste momento, vamos medicar para apaziguar, perder um pouquinho de consciência para se recuperar, porque vai cicatrizar e vai melhorar. Isso é uma dor aguda e ela não se aplica para a dor crônica. Isso que eu quis dizer que é uma insatisfação e que as pessoas acabam achando que isso é superação. Não é superação, não. É entender que o meu caso não é para dor aguda e o que a gente mais sabe tratar é dor aguda. Sim. E o tratar a dor crônica é desafiar o corpo com cuidado, progressivamente, e que vai nessa linha de uma insatisfação, entre aspas, né? Sim, mas eu acho que é bem real mesmo, porque a gente, a pessoa, ela sabe quando o tratamento não tá dando certo. Ela sabe quando aquilo que ela está fazendo não é para ela. Pelo menos eu sempre tive essa sensação. Eu não sei se isso Consegue descrever um pouquinho mais? Eu não tenho certeza que as pessoas realmente têm noção. Até porque a saúde ela é uma socioculturalmente falando, é algo que parece que eu delego a minha saúde a um profissional e que ele que sabe o que eu tenho que fazer, ele que sabe o que eu não posso fazer, e a pessoa fica vulnerável frente ao profissional de saúde. Sim. Então, como é que você vê que não está dando certo? É que a gente foi ensinado que um profissional da saúde, ele é quase um deus. Se ele disser que é aquilo, tu não questiona. Não é que eu questione ele, não é essa a minha função, mas a minha função é pedir explicações. Olha, tá, tudo bem. Por que eu tenho que ficar parada? Por que eu tenho que ir para a cama? Por que eu tenho que ficar tomando essa medicação? Né? Então, eu quero entender o porquê. Se você me provar o porquê, me explicar, olha, tu tá com um rompimento de alguma coisa, tu tá com um nervo extremamente inflamado, nesse momento é preciso repouso. Tá. Nesse momento. Quando me diz isso, é nesse momento, eu aceito. Porque, para mim, nesse momento é uma coisa. O que eu não aceito, o que eu nunca aceitei é não pode, não deve. Eu sempre soube que eu vou tomar a medicação até morrer, porque eu pretendo morrer aos 105, 110. Então, provavelmente, eu vou ter algumas comorbidades. Tudo bem, eu aceito. Para eu ter uma qualidade de vida, eu sei que eu preciso. Eu sei que eu nunca vou poder parar de fazer fisioterapia. Eu sei que eu nunca vou poder parar de ter acompanhamento de uma equipe. Mas eu quero ter esse acompanhamento, me faz bem ter esse acompanhamento, porque eu me sinto segura tendo, mas eu entendo que eu quero cada vez ter mais autonomia. Hoje em dia, eu tô há anos sem tomar nenhum opiócio, e eu tomei durante 20 anos. Então, é uma coisa assim, para mim, hoje é quase um ponto de birra. Eu não quero tomar.
porque eu não me gostava tomando. Eu não gostava de quem eu era quando eu tomava. Porque não... primeiro que a dor nunca passa totalmente. Não tem remédio que tire a tua dor. O que acontece é que o teu cérebro fica bagunçado e tu não sabe mais o que está acontecendo. Então, tu acha que tu está sem dor, mas a dor está ali. Ainda mais uma dor neuropática, né? Ela não tem como tu apagar ela. Mas eu acho que essa insatisfação de tu ver que isso não é legal para ti e tu ir procurar o que é, então tu tropeça muitas vezes fazendo isso. Esses dias eu tentei fazer uma lista de tudo que eu já testei. Nossa, deu uma folha inteira e eu sei que faltam coisas. Então, tipo, essas técnicas que surgiram nos últimos 10 anos, 15 anos, né? Que começou com RPG, com GDS, Pilates, tudo isso funciona. Não é que não funciona, tudo funciona. No meu caso, eu não consigo fazer uma técnica completa. Tu não consegue trabalhar comigo um RPG completo, porque eu tenho muito metal. O metal trava, não dá. Tu não consegue fazer uma manobra de GDS completa em mim, porque metal, né, bacia refeita, tudo travado. Então, tipo, o profissional ele tem que conhecer várias técnicas para poder fazer uma miscelânea e me atender. Ele não pode querer fazer comigo só uma coisa. A gente já sabe que isso não deu certo, mas eu levei bastante tempo para entender isso, porque eu queria que desse certo. Eu me envolvia naquele negócio porque eu queria muito que desse certo. E, infelizmente, eu acabava tendo que abandonar porque eu não tinha o que eu precisava ali. Então, assim, é um caminho árduo, é um caminho difícil, é doloroso, mas tem 3 pilares que eu levo comigo. Me conhecer, me esforçar muito para conhecer o meu corpo, as mudanças, o que funciona e o que não funciona. Ter profissionais que trabalhem comigo, que aceitem conversar, que me expliquem o que está acontecendo. Eu preciso ser explicado. Tipo, desenha. Tem horas que tem que desenhar para mim, porque eu não estou entendendo. Eu não sou da área da saúde. Por mais que eu tenha uma experiência, eu não sou da área. Eu não conheço anatomia, eu não conheço, né, o que faz da endorfina, noradrenalina e tal. Eu sei, né? En passant, né? En passant, sim, que elas existem. Mas, tipo, como funciona, eu não sei. Mas eu preciso que me explique. Porque quando eu entendo, eu consigo me ajudar no tratamento. Enquanto eu não me entendo, eu não estou me ajudando porque eu não sei como reagir. E eu tenho que ter, além de eu ter isso do profissional conseguir me explicar, eu tenho que me sentir acolhida por esse profissional. Não tem como tu ter uma relação, porque a gente que tem dor crônica, a gente que passa por isso, a gente cria uma relação íntima com o profissional. Porque tu tem que contar coisas íntimas da tua vida, para ele poder entender o que está acontecendo. E isso vai da alimentação ao sexo, né? Não é... mas eu vou falar quantas vezes eu faço sexo, ou se eu faço, se eu não faço... Eu não posso ter o pudor de não falar. Eu não posso ter o pudor de não dizer quantas vezes eu vou no banheiro. Eu não posso ter o pudor de... A gente tem que se entregar. E, para a gente fazer isso, a gente tem que se sentir acolhido. E eu acho que hoje ainda é muito difícil essa relação. Eu tenho profissionais que me acompanham que eu não me sinto acolhida. Mas ele é um excelente profissional. Então, eu continuo com ele porque eu sei da capacidade profissional dele, mas eu não consigo ter essa interação íntima com ele, eu não consigo... Isso é ruim para nós dois, porque sempre fica um ponto ali que não foi discutido. Gostaria de conseguir, estou trabalhando para isso, mas não é fácil. Então, é por isso que eu sempre falo que a gente tem que tirar da cabeça essa coisa de superar, porque ninguém vai superar, porque tu não vai esquecer. Para mim, para te superar uma coisa, tu tem que esquecer. Como é que tu vai esquecer que um carro passou por cima de ti e te quebrou inteira? De uma lesão de nervo, né? Que ficou uma lesão de nervo. Tem que um movimento que não acontece. E que tu tem que usar apoio, e que
tu sente dor e que tem dias que isso volta que nem uma bomba na tua cabeça e tu tem que respirar e voltar à tona. Então, não existe superação. Eu escutei esses dias eu acho que ele é um escritor, eu não sei quem ele é, na verdade, que ele perdeu 3 filhos e ele continuou a vida dele, escrevendo e trabalhando e tal. E alguém falou, ele disse assim, a gente não supera, a gente vive cada dia. E eu achei muito, porque é sempre o que eu falo, cada dia é um dia. Tu acordou, eu abro o olho e eu faço o check-out do meu corpo, né? O check-in do meu corpo. O que está doendo, o que está travado, o que está não sei o quê. Ah, tá, hoje está complicado. Então hoje eu não vou poder fazer tal coisa que eu tinha me programado para fazer. Eu ia no supermercado. Não vou porque não vai ser legal. Pô, hoje eu acordei bem pra caramba. Eu vou caminhar, né? Eu vou fazer alguma coisa que me é custosa, então eu vou fazer. Ah, hoje eu preciso de cama. Hoje eu vou ficar na cama. Então, tu tem que fazer esse check-in no teu corpo, porque o corpo da gente avisa. Só que também tu não pode dar muita cancha para ele, porque é legal ficar em casa, é legal ficar deitada assistindo série, ou lendo, né? É muito bom. Só que tu não pode se acostumar, porque o corpo precisa de movimento. A gente precisa trabalhar essa parte na gente. É muito difícil, porque ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir, é horrível sentir dor. Aquele que diz, não, eu vivo bem com a dor. Não vive, porque é ruim sentir dor. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que se mexer, o corpo da gente foi feito para se mexer. Nossa, muito lindo. Eu complementaria que a gente tem a compartilhar, né, com o profissional da saúde, desde alimentação até sexo, e tem coisa que tem mais pudor ainda que falar de sexo ou de alimentação, que é dos sonhos. É verdade. Dizer assim, eu tenho vontade de voltar para a graduação, eu tenho vontade de me reinventar profissionalmente, porque todo mundo te podou tanto, porque tu tem isso, tu não vai poder fazer aquilo. E, na realidade, você teve o trauma, né, o acidente muito cedo, e apesar dele ter acontecido lá cedo, você existiu profissionalmente. Porque agora ela se reinventou nos últimos anos. Mas você não é porque eu tenho isso, né? Você tinha dores intensas, tinha uma abordagem da época que era muito voltada à dor aguda, não tinha um tratamento específico olhando para essa dor como uma dor crônica. Claro, gente, também tinha a dor aguda do acidente, né? Tem o trauma agudo, né? As polifraturas são agudas, né? Sim. E então ali, mas mesmo assim, você saiu já com resquício de dor crônica pós-operatória, de lesão, de dor neuropática, da lesão, e você conta o que você aprontou com você naquela época. Você mudou de cidade? Nossa, foi assim um choque. Eu te confesso. E a insatisfação que muda a gente de lugar, não é a superação. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer, eu quero existir. É que isso vem, né, até da tua história familiar, né? Tipo, eu venho de uma família descendente de alemães. Então, as mães, né, os mais velhos, eles têm essa coisa de que tem que acolher, tem que cuidar, não pode deixar sofrer, aquela coisa toda, aquele mimo. Ah, tá, ela sofreu, tadinha, quase morreu, a gente quase perdeu ela ficou assim e tal, meses no hospital e muita cirurgia. Ai, coitada, ela não pode fazer nada. A minha personalidade já não permite isso. Né? Eu tenho uma personalidade muito forte, eu sou escorpiana, né? Tem um monte de coisa. Aí eu fiquei na casa da minha mãe enquanto eu precisei, né? Eu sofri um acidente com 19, eu fiquei até os 22. Porque eu levei 3 anos para ter autonomia. Mesmo uma autonomia muito podada, mas eu conseguia fazer as coisas sozinha, né? As coisas básicas, ir no banheiro, tomar banho, fazer comida, cuidar da minha roupa, coisas básicas, que isso demorou muito tempo para eu conseguir, mas eu consegui. Aí eu ficava pensando comigo, se eu ficar aqui, a cidade da onde eu venho é uma cidade pequena, né? Na minha época, 30 anos atrás, não tinha faculdade, não tinha nem cinema, quer dizer, continua não tendo, mas
Eu não tinha o que fazer lá. O que, que eu iria fazer? Não tinha IAD, né? Não tinha internet. A gente não tinha internet, né? A gente não tinha internet em casa, não tinha computador em casa. E a gente... A gente volta. Põe mais fresquinho, tá meio quente, por favor. Né? Aí... Então, vocês não tinham faculdade? Não tinha nada. Aí eu era professora de pré-escolar e primário. Eu tenho curso técnico de magistério, né? E como é que eu ia trabalhar com criança pequena? Não tinha como, porque com criança pequena, tu se abaixa, tu pega no colo, tu é quase uma mãe, né? Hoje em dia não é tanto assim, mas naquela época a gente tinha essa coisa muito próxima, muito, né? Como é que eu iria fazer isso? Não dava. Daí eu conversei com o meu médico da época, o chefe da minha equipe, Dr. Massaneiro, de Joinville, excelente médico. Devo minha vida a ele. E aí, um dia, numa consulta, a gente conversando, né? E eu falei para ele, eu disse assim, eu consigo voltar para a sala de aula? Não. Eu tinha passado num concurso público de policial civil, de escriturário da Polícia Civil, né? Aí, quando eu estava me recuperando, saiu a chamada, tudo, daí conversamos. Eles até, com uma documentação do médico, eles aguardavam a minha vaga. Aí o meu médico disse assim, mas nunca, nem quero saber disso aí. Tá. Outra coisa que eu tinha me programado até os meus 19 anos, indo embora. Aí, daí eu conversei com ele, eu disse, o que eu posso fazer? Ele disse assim, eu não sei, a gente vai ter que achar já que tu quer continuar trabalhando, porque eu poderia me aposentar já naquela época, e eu, impossível, não vou me aposentar aos 22 anos, não existe isso. Aí ele disse assim, faz uma nova faculdade, vai. Aí eu fiz o vestibular para a UFSC, passei e vim fazer letras na UFSC. A minha família queria morrer, assim, teve confusão, teve choradeira, teve discussões, mas como é que tu vai viver sozinha? Quem é que vai cuidar de ti? Eu disse, gente, eu consigo cuidar de mim. Se eu precisar de ajuda, eu peço. E foi assim eu me mudei para cá, comecei a faculdade na UFSC. Foi muito difícil, porque eu tinha muito medo. Apesar de tudo, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Os primeiros anos pós-traumatismo, né, pós tudo isso, pós-atropelamento, né? Pós-atropelamento, primeiro que tu tá se reconhecendo, né, porque tu não conhece mais aquele corpo, tem peças ali que não eram tuas, tu tem que aprender a lidar com isso. Tudo que tu tinha feito a tua vida até ali não tá mais dando certo, não adianta mais. Então, é muito aterrorizante. Mas eu pensava comigo, eu não posso me retrair porque eu preciso viver. Eu sou muito jovem, eu tenho muitos sonhos. Aí eu fiz letras, conheci meu marido, casei e trabalhei até 10 anos atrás. E isso eu passei por várias fases de trabalho, de coisas, fiz MBA, mas sempre assim, buscando o que se adequasse para mim e trabalhando muito para que isso desse certo. Na época, eu fazia fisioterapia às 7 da manhã para poder ir trabalhar e depois estudar. Ou na hora do almoço. Às vezes, eu tinha muitas crises de dor, então, às vezes, eu tinha que ficar em casa uma semana. Voltava, me realinhava, voltava a trabalhar. Porque eu sempre pensei que a gente precisa ter ocupações na mente, a gente precisa ter ocupações de corpo, porque senão não é viver, senão tu vegeta. E eu me negava a vegetar. Que é o querer estar sempre se desafiando em algum ponto. E entender que, às vezes, não é o momento de desafiar, é o momento de parar. Né? O corpo pede algumas pausas, a doença pede algumas pausas, a gente envelhece, o corpo muda, né? Nossa. Então, assim, o próprio nervinho que lesionou, ele envelheceu além de estar lesionado e ele demanda outras exigências tuas
que a gente às vezes não vai conseguir, mas nem ter um compromisso com o horário, Sim. a concentração que demanda o trabalho. Né? Sim. Então, isso muda a nossa história. E a própria medicação que você está tomando, tipo, eu passei anos tomando morfina. Durante alguns anos eu consegui trabalhar tomando morfina, mas claro que eu não rendia o que eu precisava render. Eu tinha um certo amparo dos chefes que entendiam, né, aquela situação, mas sempre tem cobrança, porque, gente, o mundo é capitalista, né? Existe uma cobrança. E tem que existir, né? Tem que existir para funcionar. Mas aí eu tive que ficar parada alguns anos porque a gente não entendia o que estava acontecendo com o meu corpo. Teve cirurgias que não resultaram no que a gente esperava, né? Mas é a vida, né? Tu testa, tu vai vendo. A literatura dizia que ia funcionar. Mas quando chegou no meu corpo disse, não é bem assim. Então, tu reorganiza de novo tudo. O que é que nós vamos fazer? Até que, numa crise horrível de dor que eu estava, uma amiga, porque eu sempre, mesmo com todas essas crises, e mesmo não podendo mais ter uma vida laboral, o que eu fazia? Eu sempre tive uma atividade, pelo menos, porque eu precisava manter a minha mente lúcida, eu precisava sair de casa, que não fosse só para tratamento. Então, eu fazia aula de costura já. Aí, uma pessoa muito querida, Ana Maria, que é uma enfermeira do HU, eu entrei numa crise, assim, eu estava em aula, eu tive que sair toda torta da aula e tal. Daí, depois que a gente conversou, ela assim, mas o que está te acontecendo? Me explica. Daí eu expliquei para ela assim, tá, eu vou te indicar uma pessoa que vai te ajudar. Aí ela me indicou a educador, né, Dona Juliana. Só que a Dona Juliana estava passando por uma fase que ela não estava pegando paciente, ela estava bem também complicada. Eu estava no HU e na clínica, estava na HU, né? Na clínica, não tinha horário, né, e tal. Aí, como era uma indicação da Ana, ela foi lá, conseguiu, depois de acho, quase um mês, ela conseguiu me encaixar. E de lá para cá, minha vida mudou. Porque aí vem essa visão do multidisciplinar, que não é só uma técnica, que tem que diversificar e que tem que conhecer o paciente. A sensação que eu tenho depois que eu comecei com o tratamento da dor crônica, sem abordagem aguda, é uma nova vida. Ali tem uma Denise nova. Tem uma Denise que começou a ganhar qualidade de vida, porque esses anos que tinham passado, eu não tinha qualidade de vida, eu sobrevivia. Eu não vivia. De lá para cá, eu vivo. Aí eu vivo muito bem. Ela vive muito bem. A gente teve umas intervenções ainda cirúrgicas no meio da história, né? Teve intervenções, mas a grande vida, acho que a Denise foi buscar um troféu quando começou a melhorar e ela se perceber que tem que se... É a questão que você falou, né? Eu confio, e de certa forma eu confiar no meu corpo. Então, assim, eu faço um check-in, né? Um mapeamento ali, como é que eu tô, tomo as decisões do que eu consigo fazer hoje e começa a ver semanalmente que consegue fazer um pouquinho mais. E a Denise fez uma aventura que deixou até o marido dela assim em alerta. Eu vou observar, vou deixar seguir, mas eu tô preparado para decolar atrás. Que você foi? Onde você foi buscar seu troféu de que eu tô conseguindo lidar comigo? Eu sou uma pessoa que sou extremamente curiosa e eu amo ler, né? Então, tipo, o meu sonho sempre foi ir para a Europa. Eu não tenho o menor sonho de ir para os Estados Unidos, de ir fazer compras, de ir para parque temático. Isso aí não me atrai. Não. O negócio é conhecer, é ver onde aconteceu a grande história, né? Milênios e coisas. Aí, até que um dia eu acordei e disse, eu estou bem, eu consigo, quero ir para a Europa. Quase matei o marido do coração. Foi assim, um dos choques que eu dei ele nesses 25 anos de convivência. Foi o maior, provavelmente. Foi Acho que foi o maior. Foi o teu, né? É. Foi você. Aí ele para mim assim, mas eu não posso ir, eu tô atolado de trabalho, não é assim, eu não posso largar tudo e viajar contigo. Eu disse, beleza, eu vou sozinha. Aí ele disse, como assim tu vai sozinha? Eu disse, eu vou sozinha, eu consigo. Aí eu acho que primeiro ele respirou fundo, ele disse, tá bom, se tu consegue, vai.
Tá, fiz todo o meu cronograma, passei por 4 países, fiquei 20 e poucos dias viajando. Foi maravilhoso, foi uma coisa assim estarrecedora que eu tô louca para fazer de novo. Mas respeitando o meu... Teve dia que eu passei o dia no hotel. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque aquele dia eu tinha andado muito no dia anterior, eu tinha andado de tram duro, né? Sem conforto, andado de trem, apesar que os trens são bem confortáveis na Europa. Mas é movimento, mas né? é movimento. Carregar uma linha, né? Uma lona, né? Porque para 20 e poucos dias tu sai daqui com a previsão de estar quente lá, tu chega lá e neva, tu tem que correr comprar roupa nova. No fim eu tava com 2 malas, porque eu tive que comprar um monte de roupa nova para aguentar o frio, que eu não estava preparada para isso. Mas tudo que eu fiz no meu tempo. Hoje eu vou ficar até a hora do almoço descansando e eu vou passear de tarde. Hoje eu consigo passear o dia inteiro. Hoje eu consigo sair de tarde e de noite. Hoje eu vou pegar o trem e vou para outra cidade. Então, eu acho que é uma questão de tu se entender e não achar que porque eu estou aqui eu tenho que fazer tudo. Não dá. Mesmo quando eu estou viajando com outras pessoas, com marido, amigos, família, muitas vezes eles vão fazer coisas que eu não vou, porque eu já digo, hoje eu preciso descansar, ou eu saio antes, né? Então, eu acho que a gente tem que se permitir fazer o que te faz bem, o que tu consegue, mas também se permitir a não fazer. Porque tu não tá legal, tu tá com dor, ou tu tá cansada, ou tu não tá afim mesmo. Tipo, às vezes eu penso assim, vai compensar, né? Porque tudo tem um custo. Mesmo que seja muito legal, o pós tem que ter tem um custo, tem uma dorzinha, tem um cansaço maior. Aí eu sempre penso, compensa ou não compensa? Né? Vale a pena eu me esforçar tanto para isso? Algumas coisas valem muito. Tipo, essa viagem para a Europa valeu muito a pena. E eu nem voltei tão ruim, né? Não. Soube se cuidar muito bem, né? Mas é isso que eu digo, tu leva um kit completo, né? Tu leva tuas almofadas, tu leva teus rolinhos, tu leva teus olhos, tu leva bolsa de água quente, bolsa de gelo, porque cada hora é uma coisa e você tem que ter esse cuidado contigo, né? E foi muito bom, muito bom. Foi um troféu lindo, né? Foi uma realização, assim, foi uma mudança de chave também para isso de que a minha qualidade de vida chegou, sabe? Como é que eu vou dizer isso? Não é uma superação, mas é uma mudança, porque tu mudou a tua chave e tu entendeu que tu tá conseguindo mais coisas. É uma conquista. É uma conquista, porque foi uma conquista. Hoje o medo, ele existe, mas ele está bem lá, baixinho. Ele não é mais aquele que está aqui, como tem aquela história, né? Aquela coisa do diabinho, do anjinho. Ele não tá mais no meu ombro. Ele está lá no cantinho dele, às vezes ele volta, né, e tal, daí eu tenho que dar uma pensada, porque o medo também, ele te protege de muita coisa, então ele é importante. Mas eu acho que a gente se desafiar e a gente tentar, e se não deu certo, não deu. Mas foi muito preparado, né? A gente preparou a Denise para ela poder encarar algo assim, que é preparar fisicamente, emocionalmente e aprender a se entender, né? E saber que às vezes vai precisar descansar. É melhor eu descansar agora, que eu tô com essas características de dor no meu corpo, do que eu forçar a barra e depois entrar numa crise. Ou depois perder 3 dias de viagem. Sim. Então, a gente, nem só a viagem, mas na vida mesmo, né? Na vida. E aí, às vezes, vale a pena. Eu vou numa festa de casamento, vou dançar e vou ficar uns 2, 3 dias depois pagando o preço. Mas tudo bem, eu planejei. Né? Não vou ao supermercado desses dias, delego, mas é importante para a dor crônica a gente reconhecer o corpo sem medo, né? Vai ter medo, vai ter dor, mas sem medo de perceber. E tem a questão do preparar. Se eu sei que eu quero fazer uma coisa e eu sei que isso vai ser muito desgastante para mim, eu vou me preparar antes. Tipo, eu caminhei Auschwitz inteiro.
Eu caminhei 5 quilômetros. Foi muita coisa. E foi muito legal. Foi muito triste, mas foi muito legal. Porque é uma história que a gente precisa, que eu queria visitar, né? Que é importante para mim. Mas eu consegui por quê? Porque eu tive um preparo físico para isso. Foi, né? A gente trabalhou muito. E isso é o importante. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma autonomia que eu não imaginava que eu voltaria a ter. Nem nos meus sonhos mais loucos eu tinha essa impressão, eu tinha essa vontade, mas eu achava que era tipo, tu tá sonhando e não vai rolar. Tanto que agora, tu vê, eu fiz uma nova faculdade. Né? Uhum. Tudo bem, foi EAD, mas eu nunca me dediquei tanto a estudar na vida como eu estudei para essa nova faculdade. Porque quem sabe como é que é EAD sabe, né? Que se tu quiser aproveitar, tu tem que estudar muito sozinho, tu tem que trabalhar muito. E foi assim, outro troféu, porque foi muito legal. Eu trabalhei eu foquei nas minhas necessidades. Né? Eu fui entender como é que era a moda inclusiva, como era isso de melhor vestir. Eu passei por uma cirurgia uns anos atrás, que era na torácica, que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido nada na parte de cima. Eu não sabia que eu precisava de camisolas abertas na frente, porque eu não conseguia levantar os braços para vestir a roupa. Então, pós-cirúrgico, meu marido teve que correr para a loja comprar camisola aberta na frente, porque a gente não pensou nisso. E isso são coisas... É uma coisa pequena? Mas eu passei por isso durante uns dias. Mas tem gente que passa por isso diariamente. É a vida deles não poder erguer o braço, não poder a calça, como é que vai vestir. Então, existe estudo para isso, existe modos de tu dar qualidade, porque isso é qualidade de vida e é autonomia para a pessoa que está acamada, para a pessoa que, né, que tem qualquer limitação. Até mesmo hoje em dia, a gente já sabe que as pessoas que têm demência, têm Alzheimer, chega a um ponto que tu tem que fazer tudo que ela não consiga tirar, então tu tem que fazer tudo com fechamento atrás, porque em algumas situações elas tiram a roupa. Então, é estudo, né? E são novas coisas que estão chegando no dia a dia. Infelizmente, o mercado não está aproveitando, e é um nicho enorme. Né? A gente tem, se não me engano, 18 milhões de pessoas com deficiência no mundo, no Brasil. Isso. Não é nem no mundo, é no Brasil. Então, quem trabalha com moda, com confecção, isso é um nicho. O problema é que é caro, o início é muito caro, né? E tem que ter uma divulgação grande, porque também tem muita gente que não pode comprar. A gente sabe que a situação é difícil, mas eu acho que tem que abranger, tem que abrir esse nicho, tem que abrir isso para as pessoas, porque é muito diferente. Tipo, eu fiz uma calça com a minha professora que é para o meu corpo. A gente desenhou o molde dessa calça que é para o meu corpo, porque o meu corpo é diferente, eu tenho um lado bem diferente do outro. E cada vez que eu vou comprar uma calça pronta é um inferno. Porque não fica bom, calça jeans não fica boa e tal. Aí todo mundo diz assim, tu só usa vestido. Claro, vestido é muito mais fácil. Né? Tanto de confeccionar quanto de comprar. Mas eu tive essa oportunidade porque eu fui atrás, eu gosto de fazer. Eu encontrei, daí vem de novo a questão de tu encontrar profissionais que te ajudem. Eu encontrei uma profissional que estava disposta a fazer isso comigo. Não foi fácil, a gente trabalhou. Até hoje ela trabalha bastante para atender a tua demanda, né? Até hoje, a Harumi, ela é minha parceirona, assim. Eu chego lá com os desafios, ela só olha para mim, tipo, tá bom, vamos lá de novo. No meio, ela tá mais empolgada do que eu, né? Então, tu tem que achar. Então, é isso que eu falo, que a gente tem que achar companheiros, a gente tem que achar profissionais que virem teus companheiros nessa vida diferente que tu tem. Porque não é uma vida especial, é uma vida diferente. Tu tem necessidades diferentes, né? Tu tem modos de fazer as coisas diferentes. Não tem nada de especial nisso, infelizmente.
Eu queria ser especial, ter umas asas, alguma coisa assim, não rolou até agora. Estou esperando chegar. Não Mas foi X-Men, não é X-Men, eu queria ser um X-Men, uma coisa assim. Eu tô virada numa cyborg, mas ainda não tô conseguindo usar isso. Mas, olha só, acho excelente que você começou falando um pouquinho de ciência, né? Que é acreditar na ciência. E a ciência é feita de perguntas. E, na realidade, uma coisa que eu percebo muito em trabalhar com dor crônica é o quanto as pessoas, elas param de fazer perguntas para elas mesmas no que elas poderiam melhorar. Então, o vestuário foi algo que a gente se deparou e que a gente percebe que as pessoas estão acostumadas a não conseguir ter autonomia para se vestir. Sim. Estão acostumadas a ter uma roupa que não é confortável, a que trava uma perna para deixar a outra andar. Então, e isso falta a gente perguntar para um profissional de saúde: isso vai me ajudar? De que forma? Até aonde? Por que eu não posso fazer isso? Isso é para sempre? E o que não me deixa ser para... que você disse que tem que ser para sempre, por quê? E ter coragem de perguntar, se desafiar nas perguntas. E então, o paciente, às vezes, ele pode estar debilitado, dele não se perguntar, mas quem está cuidando, será que eu posso melhorar aquela a autonomia dela e a percepção de que ela consegue fazer um pouquinho por ela mesma? Mas... Não ter medo de perguntar. Isso, eu concordo contigo. Acho que a gente não pode... qualquer coisa na vida, em qualquer situação, são perguntas, são questões, né? Mas, assim, o que eu percebo muito quando eu converso com pessoas que têm limitações e tal, é que sempre quem está em volta, né? Ou é família, ou é cuidador, ele bota essa pessoa numa redoma e, tipo, tu não pode nada. E eu entendo que é uma questão de amor, que é uma questão de querer bem. Eu entendo esse lado. Mas isso poda essa pessoa que, às vezes, ela está piorando porque ela não está se desafiando, porque ela não precisa. Porque é que nem uma criança quando aprende, tu quer ensinar a falar. Se ela apontar e tu for lá e dar, e ela já tem a capacidade para falar, né? Ela já está numa idade que pode falar, ela não vai falar, porque é só ela apontar. Né? Que aponta para água, aponta para comida, aponta para um brinquedo e a pessoa vai lá e entrega e tal. Ah, que legal. Tal. Para que eu vou me mexer? Para que eu vou querer melhorar? Para que eu vou querer se eu não preciso? Eu também gosto de uma mordomia, assim, sabe? Eu gosto. Né? É bom quando eu tenho alguém. Às vezes eu brinco, né? Quando eu vou na casa de alguém, que dessa pessoa faz comida, faz tudo, eu tô lá de visita. Eu digo, ai, que legal, né? Eu não preciso fazer nada, tá tão bom, tu tá num hotel, né? E tal. Mas isso são... Daqui a pouco, eu penso, né? Tu já disse, ai, não, mas eu não queria isso. Eu não queria comer isso hoje. Eu não queria assistir isso. E tu tá refém daquele cuidador, daquela... Porque aquilo virou normal. Essa pessoa entendeu que ela toma as decisões por você. E isso eu acho que é muito ruim. E eu acho que tem muitas pessoas que poderiam estar muito melhores, ter uma qualidade de vida muito maior, mas não tem porque acaba caindo nesse capacitismo, a culpa do cuidador e a pena pelo paciente, isso, né? Que é quase uma... não é simbiose? Pode ser uma simbiose. Né? Aquela coisa assim... Um complementa o outro, mas não está fazendo bem, na verdade. Isso. Eu, às vezes, brinco que é uma família minhoca, né? Que tu não sabe onde começa, onde termina um, e tu não sabe onde é a frente, onde é as costas, né? Porque tá tudo tão intercalado ali. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Eu vou até colocar em relação ao cuidador que faz isso, né? Ele tem, às vezes, uma culpa pelo outro, estou passando por isso e quer assumir, daí vou compensar, mostrando meu amor desse jeito. Mas a médio prazo é exigente para o cuidador que assumiu esse papel. Sim. E aí a relação começa a ficar ruim também. Né? Porque ele faz meio que porque eu tenho que fazer por obrigação ou porque eu tenho que fazer para compensar o amor. E quando você consegue dar autonomia... Porque mesmo os pais, se a criança não começar a falar, vai cansar os pais. Eles têm que estar sempre juntos para ele ganhar água. Porque só eles entendem a criança. Então, nessa relação, o permitir que o outro tenha autonomia vai melhorar a relação do cuidador com o paciente. Eu acho que isso é uma coisa assim, primordial na vida. Eu acho que a gente tem que se sentir capaz. Eu acho que eu fiquei muito tempo acamada, que eu
eu precisava de apoio para tudo, mas era um momento. E isso me foi muito difícil. Foi muito difícil, porque é muito complicado tu pedir tudo. Aí a pessoa, ela acabou de sentar, porque ela estava lá fazendo alguma coisa, estendendo uma roupa, fazendo uma comida, e tu olha que ela acabou de sentar, tu sabe que ela está cansada, mas tu precisa de alguma coisa, e aí tu não pede, porque tu está com pena dela. Então, e isso vira uma bola de neve, e isso estraga a relação, é difícil de lidar com isso. Mas, assim, quando tu começa a ter autonomia, eu vejo, assim, hoje, que eu viajo sozinha, né? Eu pego o carro, vou para qualquer lugar que eu queira. A gente foi para São Paulo dirigindo, né? Pois é, né, para a Reatec, né? A gente foi para a Reatec, eu dirigi um monte. Tipo, eu nunca pensei que eu iria fazer isso na vida. Eu só não entrei em São Paulo dirigindo porque eu fiquei com medo. Não, mas já tinha dirigido muita BR, né? Já deu, né? Eu não, tudo bem, a BR... Era combinado que a gente ia dividir. A BR eu tô acostumada. Agora, entrar numa cidade que eu nunca dirigi, eu tenho medo. E sem contar que eu não tenho senso de direção, né? Eu dirijo às cegas. Mas isso é autonomia, né? A gente se desafia a fazer coisas que tu não pensava que tu ia fazer. E é tão bom quando tu consegue. Cara, é uma enxurrada, acho que é endorfina, né? Tipo, aquilo te faz tão bem, que sabe? Assim, é uma realização. É fascinante. E essa realização eu tenho em pequenas coisas também. Uhum. Né? Tipo, agora eu comecei a fazer um trabalho físico, com um educador físico. Uhum. Quando que eu imaginei que esse dia ia chegar? A gente trabalhou quantos anos para esse dia chegar? Que a gente vem falando disso, né? E chegou. E está acontecendo. E está acontecendo. Tá cansativo, tá dolorido, tá pesado, mas tá bom. Porque é outra realização. É passo a passo, cada dia, né? Já aconteceu de eu ligar para ela e dizer, eu não consigo ir hoje. Hoje eu não tô legal, eu não vou. Mas foram poucas vezes? Foram poucas vezes, mas, né? E ela, tudo bem, a gente recupera depois. Então, de novo, é tu achar o profissional que te acolhe, que te entende. Te respeita. Te respeita. E aí, voltando que você falou, que eu talvez tenha que fazer fisioterapia a vida inteira. Na realidade, tem que trabalhar o corpo, no movimento a vida inteira. E a fisioterapia, ela mesma, ela mudou ao longo dos nossos anos aí, né? Sim. Desde 2018, né? 17, 18? Não, acho que é 17. Então, assim, ela já mudou, teve várias fases, né? Para agora tá cada vez mais ativa e mais ativas, demandando que um outro que progredisse, né? De uma forma diferente, que é daí com a professora de educação física, para seguir, a gente fica só na retaguarda por enquanto. Sim. E só, né? E a vida é cíclica, né? A gente não conhece o futuro, a gente não vai prever o futuro, mas a gente segue com o que a gente consegue hoje em dia. Não, é por isso que eu digo, eu vivo um momento. Hoje, o que é que eu consigo hoje? Eu não e eu tento não levar isso para tipo assim, mas eu não consegui isso, eu queria ter feito. Não deu. Ainda não deu. Ainda não deu, né? Ou não sei se eu vou querer fazer mesmo, então também tem isso, né? Às vezes tu quer, mas daí daqui a pouco tu repensa, não é bem isso que eu quero. Mas tipo, hoje é um dia, amanhã é um dia diferente, ontem foi um dia diferente. Então eu não posso levar o que aconteceu ontem para hoje, eu não posso levar o que está acontecendo hoje para amanhã. Cada dia. E isso não é na minha vida que preciso de acompanhamentos. Isso é na vida de todo mundo. Porque tu não sabe. Né? E às vezes é por isso que eu não gosto desse estigma que quem tem dor crônica ou quem tem uma deficiência, ele não consegue, não é um guerreiro. Para mim, guerreiro é a Xena e a Xirra. Eu não sou guerreira. Né? Então, a gente tem que entender que a gente trabalha, a gente se esforça e a gente consegue de um jeito diferente, mas a gente vai. E você escolhe seus desafios, você direciona. Você direciona. Que foi o que eu comentei, que a coragem de compartilhar o sonho com o profissional. Para direcionar, é para lá que eu quero ir. E às vezes eu tenho medo, eu vou... Imagina, vamos dizer que eu sou... não precisa disso agora? Para que isso na tua vida? Não. É um sonho, tem a coragem de escolher, de direcionar o teu desafio. Como todos, né? Como todos. Mas é isso que eu digo. Tipo, eu sei que eu nunca mais vou jogar futebol. Eu sei que eu não vou correr.
no modo convencional. Talvez, né? Hoje, é que eu acredito tanto na ciência, porque, tu vê, eu vivi 25 anos com uma dor quase insuportável. Muitos dias insuportável. Até que eu coloquei o eletroestimulador. Eu não sabia que existia um eletroestimulador. Para quem não conhece, o eletroestimulador, ele é tipo um TENS, só que interno. E mudou. Nossa. E foi com ele que ela conseguiu viajar. Foi com ele que eu consegui viajar. Foi mais um controle, né? Foi mais um controle. E é uma coisa assim que me deu mais autonomia de eu poder me dedicar mais à atividade da fisioterapia, a gente conseguir dar um passo, porque tirou aquela dor local, quando a gente conseguir tocar, porque tinha, né, de não conseguir tocar para trabalhar. Então, o eletroestimulador, ele foi um avanço. E isso é o quê? Isso é tecnologia, isso é ciência trabalhando a favor da gente. Né? Eu acho que a gente tem que dividir as coisas boas e também tem que dividir o que não deu certo, porque não deu certo para mim, mas pode dar certo para outro. E o eletroestimulador, ele deu muito certo para mim. Isso. E aí tem a outra questão que é da tua característica, né? Mas a tua persistência, coragem e o de conseguir usar e manusear a intensidade do porque tu trabalhou muitos anos com TENS, né? Teve muitos anos as experiências com os outros estímulos elétricos na pele para conseguir ter esse e saber que eu posso jogar com essa intensidade dentro de uma janela segura, né? Mas assim, ele fez parte de ti sem ser um corpo externo não desejável. Ele é um aparelhinho que está ali, bem colocadinho. Ele é muito amado. Ele me ajuda nessa hora, nessa aqui eu posso desligar, nessa aqui eu vou botar um pouquinho mais forte, ou para estar muito forte. Vou mudar o programa, vou estimular outras áreas, mas aí vem a questão do questionamento. Desde que foi instalado, eu deixei os técnicos quase doidos de tanta pergunta que eu faço para eles. Cada reunião com o técnico é mais tempo eu perguntando, questionando como é que eu vou, como é que eu volto, como é que eu abaixo, como é que eu levanto, como é que... Porque eu tenho que tentar usar o do melhor modo que ele vai me ajudar. Porque senão não me adianta. Porque se eu tiver um equipamento desse, um negócio desse em mim, qualquer tipo de dispositivo para te ajudar, e tu não usar ele para te ajudar, não adianta. Então, eu não posso esperar ir lá na clínica para fisioterapeuta ou para o médico mexer no meu controle. Não, eu tenho que aprender a ter essa autonomia. E é maravilhoso, porque eu vejo assim, para viajar, eu mudo os programas durante uma viagem. As minhas viagens estão muito mais tranquilas. Viagens de carro, tipo, quando a gente viaja, às vezes é 12 horas no carro. Claro que a gente para, caminha, alonga, faz, né? Tem todo o kit de viagem, mas daí eu vejo, tá, a lombar tá legal, mas a perna não tá, então eu vou aumentar na perna. Eu vou subir, tá, eu quero mais para cima, eu quero mais que pegue mais a torácica. Então, o aparelho me deu isso. E aprender a mexer nele me deu isso, porque não adiantava eu ter o aparelho e não saber mexer. Exato. E acreditar no que tu está sentindo, porque, de novo, a gente volta na ideia de que o paciente acha que o que ele está sentindo não vale e o que alguém prescreveu para ele vai resolver em algum momento. Não. Tem que avaliar e aí trabalhar junto, né? E isso para a dor crônica é fundamental, porque um antibiótico para uma dor, né, uma infecção, toma um antibiótico e às vezes tem dor no estômago e o médico vai dizer continua, porque está resolvendo o problema agudo. Mas na dor crônica, não. Tem o que tu sente, a resposta que tu tem a cada intervenção, a cada tratamento, ela é fundamental para poder planejar a próxima etapa. E acreditar no que tu está sentindo, né? A dor crônica, eu acho que o primordial dela é tu parar e escutar o teu corpo. Quando tu não faz isso, e é muito difícil. Eu demorei muito tempo para entender o meu corpo. Primeiro porque, tipo, tu não tinha uma dor crônica. Tu passou a ter. Pode ser por diversos motivos que tu passou a ter. Né? Pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser N coisas. Mas, tipo, mudou de um dia para a noite. Num dia tu não tinha, no outro dia tu não pode botar um lençol em cima do teu pé. Então, pode ter um vento pegando na tua pele. E isso... Olha, isso assim, é uma das piores coisas que a gente sente.
porque é um desespero de tu não saber de onde que vem aquilo. E ela muitas vezes é banalizada por quem está em volta, né? Ah, não precisa, não é assim também, para de fazer frescura. É isso a gente ouve. E aí a pessoa toca, né? Apoia a mão, é com carinho. É, mas não Não dá, não é pode, choque, é desespero, é queimação. queimação, tu não sabe, no fim tu não sabe o que é. Eu lembro Isso é uma assim, dor neuropática, a gente precisa ser respeitada e a pessoa vai avisar pra gente que tá doendo desse jeito e ela não é visível. Não ela é visível. Sentida e só quem tá sentindo pode falar. Ah, mas e daí? A gente fez o exame e não deu nada. Tá, eu não sei te explicar, mas tá assim, tá dando choque, tá queimando. Mas não tem nada, a gente tá olhando, a tua pele tá normal, não tá quente. Não sei, né? Mas é desesperador. Então, por isso que eu digo assim, o acolhimento do profissional que está lidando com você é essencial. Mas além desse conhecimento, do acolhimento, é você se conhecer. E às vezes você tem que bater o pé. Tá doendo, tá acontecendo. Não é coisa da minha cabeça. E por isso é importante a gente dividir a nossa história, dividir o que a gente fez. Porque eu conheço várias pessoas que achavam que estavam ficando loucas. Não, mas não pode, não tenho nada, como é que eu estou sentindo essa dor, né? E é tratável. Ah, é curável? Não sei, mas é tratável. Mas não dá para desistir. Não dá para desistir, não dá. Isso que eu acho que é o mais importante, a gente não pode desistir de procurar a qualidade de vida, de estar bem. Até porque, né, para chegar aos 110, 105, a gente tem que estar bem. 120, né? Não vamos de repente, né? Vamos, né? Mas excelente. E acreditar em si, né? Não. E a outra coisa que às vezes eu fomento muito, né? Como é que eu sei que eu estou num profissional certo para tratar minha dor crônica? Eu digo, uma das principais... Começa com você indo para um profissional e ele não... Você não precisando convencê-lo de que está doendo. Né? Porque ninguém está lá para convencer um profissional da saúde que está doendo, né? E é esquisito mesmo. Às vezes dói de um jeito diferente. Dói num lugar diferente. E o conhecer o corpo não é ser hipervigilante ao corpo e ficar atento a qualquer coisinha. Não. Mas é que a gente também tem que ter uma consciência do que a gente sente para tomar decisões. E isso, para dor crônica, às vezes as pessoas falam, mas aí a pessoa vai ficar hipervigilante, pensando em cada dorzinha. De manhã, todos nós, a gente acorda e a gente faz um mapeamento um pouquinho diferente de quem tem dor crônica, porque ele tem que passar pelo corpo, né? Cabeça, mão. A gente vai perceber, minha barriga, meu estômago hoje tá ruim, minha barriga tá um pouco doída, tô com um pouco de dor de cabeça, tô com mau hálito, acordei estranha. E eu vou conduzir meu dia em função daquilo. Então, essa percepção introspectiva, todos nós temos. A questão é que o tamanho dela, para quem tem dor crônica, é um pouquinho maior. Sim. E não é porque eu tive uma dor de barriga de manhã quando eu acordei, não é uma dor de barriga, mas uma barriga dolorida, que eu não vou comer nada ao longo daquele dia. Não. Mas eu vou tatear, vou ver o que aceita bem, o que não aceita, e aí eu vou enfrentar. E a gente, por pensar na dor aguda, né? Pensa que se aparecer uma dor, vai, para tudo. Não, é a introspecção, que é um pouquinho mais larga. O balanço é um pouquinho maior. Mas isso, eu acho que reconhecer o teu corpo, conhecer ele, conversar com ele, isso todas as pessoas têm que fazer. Porque a gente vê, às vezes, a pessoa está com um problema e ela está deixando. Aquele negócio, não é nada. Daí, até que passa a ser uma coisa grande. A gente tem que entender, eu estou acordando todos os dias com mal-estar. Todos os dias, ou está grávida, né? Alguma coisa tem tá, que ser vista. Se tu tá aí na fase tá grávida, né, aquela coisa, dá uma atenção, mas tipo, por que tá acontecendo isso? Aconteceu um dia, consegui, tô semana inteira acordando com dor no pescoço. Será que o meu travesseiro não tá ruim? Será que eu não tô dormindo numa posição errada? E isso a gente às vezes consegue resolver sem nem procurar um profissional. Mas tem que ser atento. Eu não digo assim, cada coisinha tu tem que correr para o médico, correr para... Não, mas é saber, conhecer o teu corpo. Testa. Coisas saudáveis, né? A gente não vai testar. Um travesseiro diferente. Vai ver. De repente, essa posição, eu estou tomando um chá que não cai bem, eu estou bebendo um álcool a mais, eu estou fumando, sei lá, cada um, né? Comendo uma comida mais gordurosa. Eu não sei. Cada um é cada um. Mas tem que se observar. Isso, eu parei de beber álcool, vai fazer quase 2 anos. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que tu parou de beber álcool? Pô, né? Eu disse assim, por que eu parei? Não é que eu não gosto.
Eu gosto do sabor de várias bebidas alcoólicas. E também gosto de vez em quando de uma tonturinha. Mas começou a me fazer mal. Eu comecei a perceber que se eu bebesse um copo de cerveja, no outro dia eu tinha dor de cabeça o dia inteiro. Se eu bebesse uma taça de espumante, eu tinha 2 dias de dor de cabeça. Eu nunca tive. Eu não sou uma pessoa que dor de cabeça faz parte da minha vida. Comecei a tirar o que estava fazendo mal. Tirei a lactose, tirei isso, tirei aquilo. Se for tirar o álcool, tirei o álcool, acabou a dor de cabeça. Então, não bebo. E, de novo, é porque a gente envelhece, o corpo muda. O corpo mudou. Não é garantido que vai tem ficar mais igual. isso, né? Tipo, eu tô com 49 anos, eu entrei no climatério, eu tô toda diferente. Mas a minha dor está controlada, então eu estou podendo lidar com esses sintomas que estão chegando agora, essa nova mudança, né? Porque vai mudar assim não sei aonde, né? A gente está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. Quando eu me acostumo com uma coisa, já vem uma coisa nova. Mas tudo bem. Mas então, com o climatério, tem toda uma outra abordagem que a gente vai ter que estar fazendo, tá mudando. Mas se conhecer, eu percebi que tinham coisas que estavam acontecendo comigo que não eram normais, que não faziam parte do meu dia a dia. Não tem nada a ver com problema de dor crônica, é outra coisa. Isso. Mas também tem que trabalhar. E quando a dor muda, quando os sintomas mudam, é importante investigar para entender por quê. Até porque, no caso, aqui o caso é o climatério mesmo, né? Mas, às vezes, uma dor aguda, ela virou crônica porque ela foi negligenciada. Sim. Então, assim, é importante a gente, não por qualquer coisinha, né? Avaliar, pensar, até porque quando você vai consultar, você tem que contar um pouquinho como é que você está se sentindo. Então, essa introspecção é importante, a gente faz um monte de pergunta. Meus pacientes uma pergunta difícil sobre a dor, mas ela dói assim, ela correu para cá, ela queimou. Mas ela queimou, mas ela ardeu. Pois é. Que foi essa dor aí? De 1 a 10. Correu pro pé? Correu para onde, né? Eu nem pergunto. A Denise, ela já me fala antes de eu perguntar. Ela já avisa. Mas é isso. Isso é questão da gente se conhecer, mas foi difícil, foi todo um trabalho, foi aprendendo, muita pergunta, muito parar para pensar, mas isso queima, não, mas é um choque, mas esse choque, né, e tal. Hoje eu consigo, a maioria das vezes que acontece alguma coisa, eu consigo explicar. Às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu chego para ti ou para o médico, que seja, eu digo assim, olha, tá estranho, eu não estou conseguindo entender o que é, mas não tá legal. Aí a gente vai tentar entender. Aí, com as perguntas que vocês nos fazem, a gente vai isso, vai para cima, vai para baixo, tá aqui, corre, né? E sem pudor, sem medo de dizer que é esquisito, porque ela pode ser esquisita. Não, é uma dor crônica, né? Ela é da malha cortical, ela não tá mais ligada a uma dor de lesão que a gente vê, avalia e aparece o exame. Sim. Né? Acho que foi excelente nosso bate-papo, né? Fizemos uma Nem volta. falamos do livro. Nem falamos do livro. Então, eu Dá tempo? só falar um pouquinho do livro, tem 2 minutinhos só. Tá. Mas é porque o livro, quando foi escrito, né? As estratégias terapêuticas para o tratamento da dor, para que ele fosse publicado, eu antes passei pela avaliação. Eu convidei algumas pessoas para avaliar o livro, para ver se ele estava com uma linguagem, né? Respeitando a ciência daquelas áreas, porque ele é multiprofissional, então tem uma psicóloga, tem uma médica de dor, tem uma fisioterapeuta e uma paciente. Então, a Denise leu ele todo antes e fez as contribuições dele para que ele fosse mais... Nossa, e sinceramente, se você não leu, leia. Porque ele não é só para profissional da saúde. Eu acho que para a gente, como paciente, ele te mostra até como tu conversar com o profissional, seja médico, seja fisioterapeuta, ou seja até psicólogo, o que for. Porque te mostra como é importante essa questão que a gente falou o tempo todo, do questionamento, da pergunta, de como perguntar e como entender a resposta. E também a gente tem que ajudar o profissional a ele nos entender, a ele se fazer entender, né? Porque às vezes tu se fecha e tu acha que ele está te ofendendo. E esse livro eu achei muito bom por isso, porque ele abriu esse leque. Então eu recomendo para todo mundo. Eu já comprei não sei quantos. Já presenteei um monte de gente. Eu já presenteei um monte de gente, porque eu acho que é importante, porque é para as duas vias. Porque se a gente não colaborar com o profissional, ele não tem como chegar a fundo na gente. E o colaborar não é você fazer o que foi prescrito, mas é você conversar sobre o que você quer
e o que foi prescrito. Se o que foi prescrito não encaixa com a tua rotina, não encaixa com os valores que você tem, não é o que você quer fazer. Né? Acontece. E para que lado você quer ir. Então, é acreditar que o que você sente é fundamental. E o que eu adorei quando a gente lançou o livro, que depois o marido dela leu, e aí ele deu uma puxada, né? Eu também queria ter lido e avaliado, porque ficou excelente. É também para quem cuida, né? É para quem... Isso. Quem acompanha, né? Nem cuida, mas é quem tá do lado, né? Mas várias fases da vida ele me cuidou, né? Ele teve que me cuidar. Mas eu acho que isso, assim, é um abrir de mente, de tu ver que todo mundo é importante. Fecha um ciclo. Né? Que existe toda uma sequência de coisas que são importantes e todo mundo está envolvido no tratamento, não é, né? Eu fiquei assim maravilhada, estou muito feliz com esse livro. Eu também, estou muito feliz com esse podcast também. Essa conversa foi excelente. Primeiro, nossa, gente, estava aqui nervosa. Queres dar alguma mensagem a mais? Para mim, acho que a gente fechou muito bem. Olha, minha única mensagem é a que eu sempre falo: procure o que te faz bem. Não se contente com aquilo que tu já percebeu que não é bom para ti. Se aquilo tá bom para ti, né? Cada um sabe de cada um. A gente não pode também querer mudar a cabeça de todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que estar bem com o tratamento. A gente tem que se sentir bem com aquela pessoa que está te tratando. Com aquele profissional, tu tem que se sentir respeitado, acolhido. Porque senão não vai funcionar. Para mim é isso. Muito obrigada. Então, podemos concluir.